Nós vamos agora iniciar o momento da palavra, tá? O tema que eu quero falar com vocês nesta manhã é sobre esse tema aqui, aí, lidando com a ansiedade, tá bom? Estamos aqui com 15 pessoas online e esse momento é o melhor momento para encaminhar o aviãozinho, sabe? Porque a pessoa vai entrar e ela vai ver esse tema, tá? E é um tema muito pertinente para nós, né? Então é o melhor momento para nós encaminharmos essa live é agora. Queria pedir para você então encaminhar isso, tá? Clica aí no aviãozinho e envia para alguém que você conhece, para a gente estar junto aqui falando desse encontro, tá? Eu não sei se vocês sabem, a Urbanov é parceira de uma missão internacional chamada Missão Além do Alcance. E o que acontece? Essa missão, muitas pessoas que vão no Google e escrevem coisas no Google sobre depressão, sobre ansiedade, síndrome do pânico, desejo de morrer, coisas assim, difíceis. Quando ela clica no link, esse link é direcionado para uma página, e aí nessa página a pessoa tem ali uma palavra, e se essa pessoa quiser conversar com alguém, ela clica ali, e aí ela pode estar conversando com alguém, e aí no caso, esse alguém, dependendo da região, é alguém da Urbanova, que é o Elvis, né? E a gente tem esse trabalho na internet, poucas pessoas sabem que a gente faz, mas estamos lá fazendo. E uma pessoa essa semana procurou o Elvis e falou para ele sobre a dificuldade que ela estava tendo em relação à ansiedade, né? E aí o Elvis fez ali uma palavra, e eu queria ler para vocês essa palavra aqui, para a gente iniciar um pouco aqui falando sobre ansiedade. Que foi um conselho que o Elvis deu para essa pessoa, muito pertinente, assim, né? Uma coisa espiritual que Deus direcionou ele para escrever. Diz assim: a ansiedade, infelizmente, faz parte do nosso cotidiano. E algumas pessoas sofrem muito com isso. Não sei se você conhece a passagem bíblica que diz para lançarmos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, né? E aí o Elvis fala, olha, tente orar com o coração, como se estivesse mesmo se desfazendo dessa ansiedade, né? Chore se necessário e peça a Deus estratégia para tentar identificar os gatilhos, aquilo que desperta tal ansiedade em você. Penso que todos temos algum nível de ansiedade, faz parte do ser humano. Mas quando isso começar a prejudicar, temos que tentar entender a causa disso. E aí ele encerra dizendo, a boa notícia é que quem nos criou nos conhece completamente e pode nos ajudar. Esse alguém é Deus, né? Foi um conselho que o Elvis deu para uma pessoa que nos procurou através da internet, tá bom? Faz bastante tempo isso, acho que em 2012 eu li um livro de um economista muito conhecido chamado Eduardo Giannetti, tá? O Eduardo Giannetti tem um livro chamado O Valor do Amanhã. O Eduardo Giannetti, ele não é psicólogo, não é esses caras aí na pegada de Augusto Cury, nada disso. Ele é economista, muito famoso, muito bom. Mas ali naquele livro sobre o valor do amanhã, né, ele contou uma história muito interessante. Ele contou uma história que há algum tempo atrás, alguns antropólogos, sociólogos franceses estavam no Brasil e eles tiveram uma autorização da FUNAI para entrevistar um índio que tinha tido pouco contato com o homem branco, né? Eles queriam fazer esse trabalho, essa pesquisa e tudo mais. Eles estiveram com esses índios aí que tinham pouco contato com o homem branco, né? E aí, na troca ali de perguntas e respostas ali,
O horário estava avançando, né? Já estava terminando ali aquela bateria de entrevistas. E aí um dos caras lá que estavam entrevistando fez uma pergunta: olha, tá acabando o horário. Perguntou pro índio, né? Amanhã a gente vai voltar que hora, né? Como que vai ser amanhã? Perguntou pro índio. Que horas amanhã a gente vai ter de novo essa oportunidade de entrevista, né? E aí o cara ali que estava traduzindo ali a conversa com o índio perguntou para ele, e o índio não sabia dar a resposta, né? Ele não sabia dar resposta. Ele perguntou pro cara que estava traduzindo ali: o que é o amanhã? O que é isso, amanhã, né? Porque na cultura daquele índio ali, na cultura indígena dele, né, não sei se é de todos, o amanhã pouco importa, né? O amanhã pouco importa. Eles trabalham mesmo para o hoje, né? E o índio tem essa relação, né, com a terra, de que ele provém para ele, para aquela circunstância, né? E ele não guarda em celeiros, né? Então quando ali aqueles entrevistadores perguntaram para aquele índio: e amanhã, o que você vai estar fazendo? Ele: do que seria isso? O que é essa palavra amanhã, né? E a ansiedade, ela existe por causa disso, porque o amanhã ele tem um valor quase que imensurável para nós. Nós estamos constantemente preocupados com o amanhã, né? E aí é necessário fazer uma desvalorização do futuro e uma valorização do presente. A gente tem que esbanjar o presente, e eu diria que a gente tem que economizar o futuro, né? Eu queria ler um texto com vocês, um texto bem pertinente para falar sobre ansiedade. Eu acho que eu não tenho um texto melhor que esse. Eu sou apaixonado por esse texto aqui que nós vamos ler, que é em Marcos capítulo 16, tá? É assim, ó, só para saber o enredo aqui da história, né, o contexto. Jesus morre e é sepultado, tá? E eles colocam o corpo de Jesus numa sepultura. Essa sepultura é fechada com uma pedra muito grande, tá? E quando Jesus morre, ele morre numa tarde de sexta-feira, né, sexta-feira da Paixão. Quando o sol se põe, a sexta deixa de ser sexta na cultura, no povo, pro judeu, né? Com o pôr do sol, a sexta deixa de ser sexta e vira sábado. E aí sábado ninguém pode fazer nada. Então Jesus Cristo morre por volta das 3 horas da tarde da sexta-feira. Ou seja, 3 da tarde mais 3 horas já seria sábado. O corpo dele está na cruz. Não quero me deter muito nesses detalhes, mas é muito rico ali isso daqui para nós, nos textos bíblicos, né? Eles têm que tirar o corpo de Jesus em 3 horas da cruz. Mas um detalhe: nenhum corpo saía da cruz, tá? Por isso que Jesus Cristo morre no monte chamado Calvário. Calvário significa caveira. Nenhum corpo morre na cruz. Os corpos, eles sofriam a decomposição presos na cruz, ao ponto de depois os seus ossos caírem ali naquele monte caveira, naquele monte Calvário, tá? Mas aí eles começam a articular ali, até mesmo para se cumprir a profecia, eles conseguem uma autorização para tirar o corpo de Jesus. Tiram o corpo de Jesus, José de Arimateia, Nicodemos também, correm com o corpo para uma sepultura, tá? Colocam o corpo numa sepultura, ok. Mas faltou fazer uma coisa da cultura judaica, tá? Aprende aí, gente, fica comigo aí. Faltou fazer um preparo do corpo, né? Havia um costume ali judaico em que preparava-se o corpo com costumes, com especiarias, né? Não deu tempo, porque Jesus Cristo está na cruz às 3 horas da tarde, o sol vai se pôr, e aí Jesus vai para o sepulcro. Não dá tempo de preparar o corpo de Jesus para a sepultura, tá? E aí, o que acontece? O que acontece? As mulheres, elas vão para casas, mas elas estão frustradas, porque elas não tiveram como preparar o corpo de Jesus Cristo para ser sepultado, tá bom? Mas elas têm um plano. O plano delas é o seguinte, ó, hoje é sexta, vamos fazer o seguinte, agora vai ser sábado já, né? No domingo cedo, a gente acorda cedo e vai lá no sepulcro e tira o corpo de Jesus de lá,
e então a gente unge e prepara o corpo com as especiarias aromáticas e prepara o corpo, dá um sepultamento digno para o nosso mestre, porque fizemos as coisas correndo, não deu tempo. E aí Marcos 16 diz assim, que quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram as especiarias aromáticas e foram ungir o corpo de Jesus. Isso estava acontecendo num domingo, como hoje, no primeiro dia da semana, né? Daqui a pouco nós vamos estar comemorando a Páscoa. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, tá? Elas estavam caminhando em direção ao sepulcro, tá? E aí elas tinham uma preocupação. Ó, coloquei o texto aqui para você ler. Esse texto é o texto-chave. Elas estavam perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Gente, elas saíram ali de perto da cruz na sexta-feira e elas foram dormir com esse barulho, sabe? Tá bom, domingo nós vamos lá tirar o corpo de Jesus da sepultura. Mas o que acontece? Eles colocavam uma pedra muito grande fechando a sepultura. Uma pedra que alguns historiadores dizem que devia ter mais de 1 tonelada. São praticamente aí 3 mulheres, pelo menos, que a gente tem aqui noção de que estavam nessa empreitada, né? Maria Madalena, Salomé e a Maria, mãe de Tiago. Elas vão chegar lá, mas quando chegar lá, a pedra está tampando o sepulcro. E elas estão preocupadas, elas estão perguntando uma para as outras: olha, nós vamos chegar lá e quem vai remover a pedra, né? Em outras palavras, elas estão com uma ansiedade, sabe? Elas estão preocupadas com o futuro, com as próximas coisas que vão acontecer. E assim, a primeira lição que eu queria deixar para nós nessa manhã sobre a ansiedade, né? Pro Luciano aqui que está nos assistindo aí, o primeiro código, né, Luciano? O primeiro código que eu queria deixar para nós é o seguinte, gente, em relação à ansiedade, lute só quando chegar a hora de lutar, tá bom? Esse é a primeira coisa que eu queria dizer aqui nessa manhã sobre a ansiedade. Lute só quando chegar a hora de lutar. Sabe por quê? Porque senão você vai lutar 2 vezes, tá? A ansiedade é um fantasma da meia-noite que assola ao meio-dia. Ou seja, é uma preocupação que a gente deveria ter muitas vezes só lá na frente, mas que a gente já se preocupa com ela agora, né? Muitas vezes nós enxergamos as pedras que estão no nosso caminho e que podem impedir a realização dos nossos projetos e planos, mas, porém, todavia, entretanto, a enxergamos antes da hora, tá? É fato que há dificuldades para nós, mas a gente não pode lidar com essas dificuldades antes da hora, tá? Por exemplo, você tem que resolver um problema só sexta-feira, tá? Você tem que pensar numa solução desse problema que você tem que resolver sexta-feira, mas não se ocupe, né? Preocupação, não tenha uma ocupação tão grande quando ainda é domingo, entendeu? Se você se preocupar muito com os fantasmas da meia-noite, quando ainda é meio-dia, a ansiedade ela vai fazer parte da sua vida, vai fazer parte do seu comportamento, vai fazer parte do seu repertório comportamental, tá? Vai estar inserido ali na sua vida, sabe? E aí o conselho que eu queria dar para você é esse: deixe a hora da luta, deixe a luta para a hora da luta, sabe? Não suba no ringue antes, não se preocupe exageradamente, tá? Tem coisas que a gente está tão preocupado e depois, quando chegar lá na frente, a gente vai perceber que não precisava ter se preocupado.
Ó, eu vou voltar aqui para o texto para vocês verem, tá? Perguntando uma a outra: quem removerá a pedra quando a gente chegar lá? Quem vai remover a pedra? Irmãos, você conhece essa história, você já sabe o que acontece aqui, né? Olha o que acontece, ó. Fica comigo aí, ó. Olha o que acontece. Gente, é isso, ó. Mas, quando foram verificar, viram que a pedra era muito grande, que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Ah, merecia um amém aí, se tiver alguém com o celular na mão aí, gente. Você entendeu o texto? Acho que não precisa nem pregar sobre isso, né? Eles estavam tão preocupados com um problema que eles não tiveram que enfrentar. Porque quando eles chegaram lá, a pedra havia sido removida, sabe? E às vezes a gente se preocupa com coisa que sequer vai acontecer, sabe? A ansiedade, ela é construída na nossa mente em previsões, sabe? Previsão. A gente quer saber o futuro e a gente não sabe o futuro. O que se sabe sobre o futuro se chama achismo, tá? O que a gente sabe sobre o futuro não passa de um achismo. E aí um achismo é algo que pode acontecer, como também não pode acontecer. O achismo, ele está inserido numa coisa que a gente chama de probabilidade, tá? E aí, gente, probabilidade é algo que tem probabilidade de dar certo e é algo que tem probabilidade de dar errado. Por que a gente se preocupa tanto com algo e a gente trabalha a probabilidade na nossa mente na questão de que pode dar errado, sabe? Em vez da gente pensar nas chances que tem para as coisas darem certo, a gente fica pensando nas chances que tem para as coisas darem errado. Sabe, você não pode confundir achismo com presciência, tá bom? O que é presciência? Presciência é a certeza do que vai acontecer. Achismo é o que a gente pensa que vai acontecer, sabe? Tudo que você está pensando que vai acontecer não faz parte da presciência, faz parte de um achismo, tá bom? Só Deus tem a presciência. Presciência é um atributo incomunicável de Deus, ou seja, Deus tem e Deus não deu isso para ninguém. Deus não deu a presciência para ninguém. Então todas aquelas preocupações que você tem com o amanhã, elas fazem parte de uma previsão. Previsão não é presciência, tá? Previsão faz parte do achismo. Presciência só Deus tem, só Deus sabe o futuro. E sabe por que nós não sabemos o futuro? Porque nós não conseguimos sequer lidar com o presente. Então, quando Deus não compartilhou com o homem a presciência, ele estava livrando o homem de um fardo que seria impossível dele carregar. Se você soubesse, por exemplo, o dia que você iria morrer, você ia lidar com uma notícia impossível de lidar, tá? Algumas pessoas sabem, às vezes, por conta de alguma doença, que tem pouco tempo de vida, mas esse tempo pode ser... Os médicos podem ser desenganados, nós sabemos de muitos casos com isso, mas ninguém sabe exatamente o dia que vai morrer. Deus, ele nos livrou de nós termos certezas do que vai acontecer amanhã. Ninguém aqui tem certeza do que vai acontecer amanhã. O que você tem é uma presciência. O que você tem é uma previsão, sabe? As probabilidades te deram uma previsão. E aí por que você vai, já que você vai trabalhar com probabilidade, usa ela pro lado bom, sabe? Não usa ela pro lado ruim. Considere as chances daquilo que
tem de dar certo, não as chances daquilo que tem para dar errado, sabe? Se alguém precisa ser esperançoso, somos nós que somos cristãos. Eu disse isso numa outra live, né? Paulo fala isso em Coríntios. Olha, vocês têm que ter fé, vocês têm que ter amor e vocês têm que ter esperança. Sabe? A gente não vai nutrir uma esperança de uma tragédia, né? Ah, uma coisa ruim vai acontecer. Eu tenho esperança que algo ruim vai acontecer. Não, esperança diz respeito a algo que é bom. Tá bom? Então, ó, elas estavam preocupadas sobre quem iria tirar aquela pedra, mas quando elas chegam lá, a pedra estava removida, sabe? Quem sabe esse problema que está roubando o seu sono, quem sabe essa dificuldade que está custando suas lágrimas, que está te deixando ansioso, quem sabe você sequer vai ter que lidar com isso, porque Deus, Ele vai na nossa frente. Aleluias. O nosso Deus é um Deus que vai na nossa frente. Né? Tem uma música, né, que era um louvor, né? Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. E aí faz menção depois ao Salmo 91, ordena os anjos para comigo lutar. Deus vai na nossa frente, sabe? Acorda de manhã e ora aí, Senhor, vai na minha frente, vai na minha frente. Elas estavam tão preocupadas com aquela situação e quando elas chegam lá, elas não tiveram que lidar com aquela situação. Eu amo as escrituras quando aparece assim, ó, escrito mas, sabe? Mas, todavia, entretanto. Quando fala mas, é assim, ó, mas Deus vai agir, sabe? Ah, tá tão complicado, eu tenho algumas contas aqui que eu não consigo pagar, né? Mas eu creio que Deus vai na minha frente. Se eu não me engano, é 2 Crônicas 20, tem uma guerra do povo de Israel em que Deus fala para eles, olha, vocês vão para a guerra, mas essa guerra vocês não vão ter que lutar, sabe? Vamos lá, vamos encarar, mas vocês não vão ter que lutar. A guerra está ganha. É o que acontece aqui. Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, a pedra havia sido removida. Tem uma coisa que a Carol sempre fala, né? Ela fala assim, olha, duvide da dúvida, sabe? Duvide da dúvida. Ah, eu estou com dúvida se isso daqui vai dar certo ou vai dar errado. Duvide da sua dúvida, né? E aí, não lute antes da hora, sabe? Para de se preocupar antes da hora. O profeta Isaías, ele tem um versículo que diz assim, aquele que acredita não tenha pressa, sabe? Para de olhar o relógio, não perca seu sono por isso. Não lute antes da hora, deixe para lutar na hora que tiver que lutar, deixe para se preocupar na hora que tiver que se preocupar, sabe? O futuro pertence a Deus, Deus é o único que tem a presciência, e a nós não foi dado a presciência, a nós foi nos concedido o dom da fé. Glória a Deus. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu tenho fé, né? Tem um outro canto que te diz isso. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Eu não sei o que vai acontecer quando eu abrir o resultado daquele exame, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu não sei o que vai ser da minha vida esse ano, nessa nova, com tudo isso que aconteceu, eu não sei o que vai ser de mim, mas eu sei em quem eu tenho crido, sabe? Eu não sei como vai ser se eu tiver que sair desse trabalho, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu não sei como vai ser se eu tiver que sair da minha casa, mas eu sei em quem eu tenho crido. Deus não me deixou saber como que vai ser o amanhã, mas Ele me deixou munido de fé. E a minha fé diz que Deus vai estar comigo. Deus vai na sua frente, irmão. Deus vai na sua frente. Olha,
você tem que identificar alguns tipos de problemas que você se preocupa, tá? Porque existem alguns problemas que de fato você não pode resolver, tá? Esse é o segundo tópico. Então, ó, o primeiro código, Luciano, que vai destravar aí a sua ansiedade. O primeiro código é: não lute antes da hora, tá? E o segundo é: existem problemas que você não pode resolver. Gente, aquilo que não tem como você resolver, acabou. Entrega na mão de Deus. Aquele hino, né? Segura na mão de Deus e vai, sabe? Não tem como resolver. Você vai fazer o quê? O que você vai fazer se não tem como resolver, sabe? Você com o seu achismo olha as probabilidades e fala: isso daqui não tem como resolver. O que pode ser feito? Nada. Gente, se não tem como resolver, deixa na mão de quem tem o poder de resolver, sabe? O Salmo, acho que é o Salmo 37, né? Entrega o teu caminho ao Senhor. Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e pau no gato, né? Não é assim que falam? Confia nele e vai, sabe? Porque de fato, gente, nós vamos ter que lidar com alguns problemas que não tem solução. Aquilo que não tem solução, o pessoal fala, né? Já está resolvido, sabe? Problemas que não tem solução. Tem esses tipos de dificuldades, né? A gente encara esses tipos de problema, né? O Salmo 37 é maravilhoso. Fala: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como luz e o teu juízo como o meio-dia. E aí o versículo 7 fala: descansa. Descansa, sabe? Não dá para resolver? Descansa. Né? Deus trabalha enquanto a gente dorme. Né? Então, eu queria poder colocar um tema aqui para nós nessa manhã, eu já estou terminando, sobre como vencer a ansiedade, mas não dá para vencer. Para mim, vencer é aquilo que você elimina, tá? Eu eliminei, agora eu sou vitorioso. Não. Coloquei um tema mais honesto, sabe? Como lidar com a ansiedade. Talvez algumas vezes eu não vou vencê-la, mas eu preciso aprender a conviver com ela, sabe? Quem me conhece mais de perto sabe que eu sofro muito com ansiedade. Eu já tive que tomar remédios controlados por conta da ansiedade. Existe uma ansiedade que é uma ansiedade natural. Por exemplo, eu vou casar amanhã. É normal você perder o seu dia de sono, sua noite de sono, né? Quanto mais o dia, né? Se alguém tem direito a isso ainda, a tirar um dia de sono, né? A gente tira uma noite e olha lá. Ainda mais quem tem filho pequeno, né? Gente, a gente tem que começar a ver a vida mais pelo lado normal, sabe? Eu estou preocupado com uma situação, não dormir. É normal às vezes não dormir porque está preocupado com uma situação, sabe? Não queira ser um super-herói. Agora, eu não sou... Estou falando sobre ansiedade aqui numa perspectiva bíblica, teológica, que é onde eu consigo alcançar um pouco com aquilo que eu estudo, com aquilo que eu estudei. Mas assim, se você sofre de ansiedade e essa ansiedade está até mesmo atrapalhando o seu trabalho, está atrapalhando a sua convivência, está atrapalhando a convivência com a sua família, sabe? Te impede de comer ou faz você comer demais. Se é algo que está te maltratando muito, pelo amor de Deus, sabe? Procura um médico. Acho que você pode procurar um psicólogo antes, né? Antes de ir procurar, por exemplo, um psiquiatra. Acho que um psicólogo é uma pessoa capacitada para dizer se é caso de você ir a um psiquiatra, como eu fui no passado, sabe? E procura ajuda, gente. Não fica sofrendo sozinho, não. Deus deu ferramentas para nós, né? Deus deu capacidade para nós.
Ó, e eu vou falar uma coisa aqui, ó. Se você conhece alguém que está sofrendo muito com ansiedade, com depressão, e essa pessoa não tem condições de pagar, tá? Procura a gente, procura a Urbanova, procura a nossa irmã lá, a Luciana, e a gente ajuda, sabe? Tem a Thalita aqui, que tem um consultório de psicologia no centro de Diadema. Eu tenho certeza que ela faria uma parceria com a gente, para a gente poder dar para você, para alguém que você conhece, está sofrendo com isso, não tem condições de procurar um tratamento, dar condições de se tratar, tá bom? Não queira vencer tudo sozinho, tá bom? Ansiedade. Como lidar com ela, né? Tem problemas então que a gente não consegue resolver, e esses problemas têm que ser deixados na mão de Deus, tá bom? O último tópico que eu queria colocar aqui, eu não consegui falar tudo que eu queria falar, o tempo passa, eu não quero ser longo aqui, mas é isso aqui, ó. Vou colocar aqui no comentário aqui, ó. Deixa eu fixar ele aqui. Temos de caminhar apesar das nossas incertezas. Olha, essas mulheres estão preocupadas com a enorme dificuldade que vão se deparar, porém, ainda assim elas caminham em direção ao problema. Não deixe que a ansiedade congele a sua vida, sabe? Se a ansiedade está te impedindo você de levantar da cama, é caso sério, a gente tem que procurar ajuda, sabe? Não deixe que a ansiedade te congele, te estacione, sabe? A tendência da ansiedade muitas vezes é fazer a gente desistir, é nos fazer parar. Mas ainda que não consigamos vencer a ansiedade, não podemos parar, não podemos desistir. A gente tem que planejar a nossa vida, a gente tem que acordar cedo, abrir a janela, deixar a luz do sol entrar, sacudir a poeira, sabe? E vamos avante, meu. Como a Carol fala aqui pro Nicolas, a vida espera pelo nosso agir, sabe? O mundo lá fora nos espera acordado, sabe? Vamos com os nossos problemas, vamos para frente, vamos para cima. Vamos com ansiedade ou sem, com preocupação ou sem, tendo recursos ou não tendo, mas vamos para frente, vamos caminhar, vamos dar um passo em direção ao nosso futuro, ao que está diante de nós, sabe? Essas mulheres, elas estão preocupadas se elas vão conseguir remover ou não a pedra, e é interessante que elas vão para lá mesmo assim, ó, a gente não sabe se vai dar para resolver, mas vamos para lá, sabe? Não vamos ficar fugindo dos problemas que a gente tem que lidar com eles, vamos encarar eles, sabe? Crentes que Deus vai na frente. O que estou dizendo agora não é algo que vai fazer você vencer a ansiedade, mas é algo que vai fazer você lidar com ela, sabe? Não deixa ela colocar você num estacionamento, fazer você parar, sabe? Às vezes, gente, a solução de um problema é justamente a forma como nós estamos enxergando aquele problema, sabe? Às vezes dá para solucionar um problema simplesmente mudando a ótica de vê-lo. Já pensou nisso? Sabe? Às vezes não é que você tem um problema, é a forma como você está vendo o problema que você tem. Se você visse esse problema de uma outra maneira, talvez esse problema não seria um problema. Falei igual a Dilma agora, né? Mas é isso, gente. Temos de caminhar apesar das nossas incertezas, sabe? Apesar das nossas inseguranças. Jesus Cristo disse para Pedro, venha, chamou Pedro para andar sobre as águas. Um lugar onde os seus passos poderiam falhar, mas Jesus estava lá para segurar a sua mão. Ainda que você esteja andando por caminhos em que o seu passo possa falhar, né? Como que andando em areia movediça. Jesus está lá para segurar a sua mão. Eu não vou conseguir tirar essa pedra do meu caminho, mas essa pedra não vai me fazer parar, né? Parece Carlos Drummond de Andrade, né? Tinha uma pedra no meio do caminho, mas aí eu fui lá e contornei ela, sabe? Eu não vou conseguir tirar essa pedra, mas essa pedra não vai me impedir de caminhar. É isso que eu queria
falar com vocês sobre ansiedade. Então, o primeiro tópico foi: lute só quando chegar a hora. O segundo é: existem problemas que você não vai poder resolver. Não exija tanto de você nessas horas. E o terceiro e último é que temos de caminhar apesar das nossas incertezas. Estou olhando para cá porque já deu meio-dia. Deixa essa palavra entrar no seu coração. Peça para Deus te ajudar, entrega para Ele o teu caminho, coloque nas mãos dele a sua preocupação e deixa Deus assumir o comando da sua vida, tá bom? Essa é a mensagem que eu tinha para essa manhã. Eu vou pedir para você colocar um amém, apertar um coração aí, que é uma maneira de eu ter um feedback aqui de que vocês estão comigo aqui, nessas palavras que foram ditas. Deixa Deus resolver, Ele sabe como fazer, Ele sabe melhor do que nós. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, tá? Ansiedade é uma coisa que faz parte da nossa vida, a gente não consegue se livrar dela de uma vez por todas. Alguns dias nós vamos dominá-las, outros dias vamos ser dominados por elas, mas todas as vezes que nós formos dominados por ela, Deus vai estar com a gente, sabe? A gente tem essa fé que diz que Deus cuida de nós e não vamos deixar a ansiedade nos parar, não. Vamos com ansiedade ou sem, a vida espera a gente acordado e vamos adiante, tá bom? Uma segunda-feira poderosa para você, que Deus abençoe toda a sua família. Eu vou mandar aqui um alô aqui